Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje, na sequência, eu vou explicar para vocês como se dimensiona os cabos para corrente contínua em um sistema fotovoltaico. É uma aula com uma duração de 25 minutos que vai mostrar para você como especificar os cabos para um sistema fotovoltaico na parte de corrente contínua. Veja na sequência. Então, pessoal, essa aula eu vou trazer para vocês como que nós fazemos o dimensionamento dos cabos elétricos em um sistema fotovoltaico, a parte de corrente contínua. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz especificação desse cabo utilizando dois esquemas de sistema fotovoltaico. Então, eu vou trabalhar com o primeiro esquema, que é o esquema de subarranjo fotovoltaico sem proteção contra sobrecorrente. Então, eu vou fazer para vocês o dimensionamento do cabo. Então, antes de fazer o dimensionamento do cabo, eu vou mostrar para vocês o que é um esquema de subarranjo. O esquema de subarranjo, você tem o sistema fotovoltaico, você tem aqui o módulo fotovoltaico, esses quadradinhos aqui, e um conjunto desses quadradinhos a gente chama de série fotovoltaica. Então eu tenho essa série fotovoltaica, mais essa série fotovoltaica, mais essa série fotovoltaica, certo? Essa série fotovoltaica, ela vai se unir aqui num dispositivo seccionador, né, da série fotovoltaica, né? Ele faz o seccionamento e vai chegar o cabo do arranjo aqui fotovoltaico, vai chegar na UCP, né, que é a unidade de processamento de potência, chamado também de inversor. Então chega aqui os dois cabos no inversor. A gente tem aqui um dispositivo interruptor seccionador do arranjo fotovoltaico. Aqui é a caixa que eu chamo caixa de junção. Então, nós temos esse esquema, é um esquema que a gente chama de esquema de subarranjo fotovoltaico. Então, você tem esse conjunto aqui, em série, pode ter N módulos, aqui N módulos, e esse N módulo vai para um cabo da série fotovoltaica. Veja, olha, os cabos que vão para a série fotovoltaica, olha, todos esses cabos, nós vamos fazer o dimensionamento. Quando chega aqui no dispositivo seccionador da série, vai sair um cabo positivo e negativo que vai para o inversor. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente especifica esse cabo do sistema fotovoltaico desse dispositivo seccionador da série fotovoltaica até a unidade UCP, até o inversor aqui, né? Então, vocês podem observar que eu vou tendo a mesma quantidade de módulos fotovoltaicos na série, se a quantidade de módulo na série for a mesma, a corrente nesse ramo é igual a corrente desse ramo, igual a corrente desse ramo. Tá? Eu vou fazer um exemplo depois para vocês. Então, como que eu faço a especificação? Quando é falado aqui que o sistema o subarranjo, né, sem proteção, que não tem o disjuntor aqui, ó. Cada uma dessa série fotovoltaica aqui, olha, que é um conjunto dessas placas, olha, eu não tenho disjuntor protegendo, né? Por isso que a gente fala sem proteção contra sobrecorrente. Como é que eu faço o dimensionamento desse cabo? Nesse caso, para fazer o dimensionamento dos cabos, vocês se lembram que lá em corrente alternada, eu mostrei aqui no canal, quando a gente ia fazer o dimensionamento do cabo para corrente alternada, a gente utilizava o critério de capacidade de corrente e o critério de queda de tensão. Aqui no sistema fotovoltaico é o mesmo. Eu vou usar capacidade de corrente e vou usar queda de tensão. A corrente que eu utilizo para especificar o cabo do sistema fotovoltaico é a corrente IB, que é a corrente de projeto. A corrente de projeto para esse subarranjo fotovoltaico aqui, a corrente de projeto é igual a 1,25 vezes a corrente de curto-circuito do subarranjo, tá? E aí, a corrente de curto-circuito
do arranjo é igual à corrente de curto-circuito do módulo fotovoltaico. Então, a corrente de curto-circuito do arranjo é a do módulo fotovoltaico vezes SSA. Esse SSA, eu vou mostrar o que é ele para vocês. No final, qual é a corrente de projeto que eu utilizo para dimensionar um sistema fotovoltaico no esquema aqui mostrado, que é o subarranjo fotovoltaico sem proteção? É 1,25 vezes a corrente de curto-circuito do módulo vezes SSA, que é a quantidade do módulo que a gente tem em série. É o número total de séries fotovoltaicas conectadas em paralelo. Então, o que é esse SA? Suponhamos aqui, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 séries conectadas em paralelo. Então, quanto que é o SSA? 3. Então, para achar a corrente, é 1,25 vezes a corrente curto-circuito de cada módulo fotovoltaico vezes o SSA, gente. Repetindo, o SSA é a quantidade de séries em paralelo, número total de séries fotovoltaicas conectadas em paralelo. Para o esquema fotovoltaico agora, é o esquema ainda, eu vou mostrar nessa aula o esquema de subarranjo fotovoltaico. É o mesmo, só que agora com proteção para sobrecorrente em cada série fotovoltaica. Veja essa série fotovoltaica, tem proteção aqui, ó, dispositivo de proteção contra a sobrecorrente do arranjo fotovoltaico, tá? E aqui vocês vão ver que eu tenho um módulo, cada quadradinho desse é um módulo fotovoltaico, e um conjunto desses módulos formam a série fotovoltaica, que cada linha da série fotovoltaica agora, diferente do anterior, eu tenho uma proteção, né? Eu tenho uma proteção contra a sobrecorrente. E aqui, na saída, né, eu vou juntar todas essas séries em um cabo, positivo e negativo, né? E aqui eu tenho um dispositivo também contra sobrecorrente, aqui chegando na entrada do inversor, da UCP, a unidade de potência, unidade de condicionamento de potência, ou inversor. Nesse caso, como que se calcula a corrente de projeto? Veja, é muito simples nesse caso. Cada série fotovoltaica tem um disjuntor de proteção. Olha aqui, ó, essa linha tem um disjuntor de proteção. Portanto, a corrente de projeto que você utiliza para especificar o cabo IB é a corrente nominal de quem? Do dispositivo de proteção. Então, tem um disjuntor aqui de, um exemplo, de 30 amperes. O IB é igual a 30. Isso para o esquema que eu estou mostrando aqui. O esquema de subarranjo fotovoltaico com proteção contra sobrecorrente. Tá? Então, para dimensionar para o critério de capacidade de corrente, esse sistema fotovoltaico que usa esse subarranjo aqui, né, com proteção contra sobrecarga aqui, sobrecorrente, perdão, IB é igual a IN. Bom, e o critério de queda de tensão? Bom, os dois sistemas que eu mostrei, subarranjo, com proteção e sem proteção, a norma, a 16690, ela recomenda que, sob condições de carga máxima, quando você tem uma máxima carga no seu sistema fotovoltaico, a queda de tensão verificada não deve ser superior a 3% da tensão do arranjo fotovoltaico em seu ponto de potência máxima, né? Então, a queda máxima de tensão é 3% da tensão do arranjo fotovoltaico, né? Em seu ponto de potência máxima. A seção nominal de um cabo fotovoltaico pelo critério da queda de tensão, veja que eu tenho 2. Por que eu tenho 2? Eu tenho que usar a capacidade e tenho que usar o critério de queda de tensão. Qual vai ser a seção?
vai ser aquela que atender os dois casos. Para calcular a seção do condutor pelo critério de queda de tensão, é o comprimento do cabo. Esse L aqui, pessoal, é o tamanho da perna positiva do cabo e da perna negativa, vezes IB, que é a corrente de projeto, dividido por sigma vezes E. Quem é sigma? Sigma é a condutividade do cobre e E é a queda de tensão. Então, S é a seção nominal do condutor pelo critério de queda de tensão, L, o comprimento total de cabos, aqui é a perna positiva mais a negativa. Se eu multiplicasse a expressão aqui por 2, não precisava somar positivo com negativo. Já basta pegar uma perna e multiplicar por 2. IB é a corrente do projeto, sigma é a condutividade do cabo, que é do cobre, perdão, que é 44 mili dividido por ohms vezes metro quadrado, tá? E é a queda máxima de tensão, queda máxima V de tensão. Então, esse é o critério de queda de tensão. Então, mostrei dois critérios para dois subarranjos, um com proteção, outro sem proteção. Agora, nós vamos fazer um exemplo, né, de como especificar esses cabos. Então, pede aqui para a gente dimensionar cabos dos trechos 1, 2 e 3, do esquema abaixo. Trecho 1, trecho 2. Olha só, é um sistema onde nós temos uma série fotovoltaica aqui, outra série fotovoltaica. Nós temos duas séries fotovoltaicas no nosso desenho, tá? E cada série, olhando aqui, tem uma proteção. Então, tem disjuntor de proteção contra sobrecorrente. Portanto, IB não tem, perdão, me perdoa. Esse arranjo fotovoltaico não tem disjuntor, apenas a chave, a caixa de junção. Não tem disjuntor, tá? Recapitulando aqui, isso aqui não é o disjuntor, é a chave, é a caixa, né? Que a gente chama caixa de junção. Então, não tem proteção. Se tivesse proteção, teria aqui uma proteção contra sobrecorrente em cada uma dessas linhas. E aí, esse módulo, qual a característica dele? Cada módulo fotovoltaico, o que é um módulo? Esses quadradinhos. Qual a potência máxima de cada um? 330 watts pico, ou 330 watts pico. Corrente no ponto de máxima potência. Qual é a corrente no ponto de máxima potência? IP, ou 8.9. Tensão no ponto de máxima potência. Qual é a tensão? 37.2. Corrente de curto-circuito do módulo, 9.5. Isso é dado. Número de módulos fotovoltaicos em série. Pode até ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 módulos em série. Quantos agrupamentos eu tenho de 10 módulos em série? 2. Então, o número de séries no arranjo são 2. Qual que é a potência de pico total desse sistema, gente? Eu tenho 10 sistemas fotovoltaicos em paralelo. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes 330 vezes 2, que eu tenho duas linhas, né? Então, 330 vezes 10 dá 3,3 kW, vezes 2, o sistema tem uma potência máxima total de pico, 6,6 kW pico. A instalação desse sistema sem proteção contra sobrecorrente, não tem disjuntor na série aqui instalado. Temperatura ambiente máxima 30 graus. Quanto que vale o SSA? O SSA é a quantidade de séries fotovoltaicas em paralelo. Tem uma, duas, né? Então, repetindo, nesse exemplo, cada módulo que eu vou precisar
de máxima potência, 8,9. Cada tensão do módulo, 37,2. Corrente curto-circuito, 9,5. Bom, então vamos lá agora calcular. A corrente curto-circuito do módulo, 9,5 amperes. O SSA é 2. Qual é o equacionamento que eu vou usar? Veja bem, IB é a corrente de projeto. É igual a 1,25 vezes IEC do arranjo, né? Que é igual a 1,25 vezes o IEC do módulo vezes SSA. Então, veja bem. Por que eu estou falando? Eu tenho que calcular o cabo. Eu quero calcular o cabo do trecho 1, do trecho 2 e do trecho 3, que é esse aqui. Do trecho 1, IB1 e IB2 são iguais. Eu tenho a mesma quantidade de módulos, então é a mesma corrente. Então, IB1 é igual a IB2, que é 1,25, vezes IC do módulo, que era 9,5, vezes SSA, que é 2. Logo, qual é a corrente? 23,8 amperes. Então, a corrente em cada trecho é 23,8 amperes. Tá? Então, já encontramos a corrente, 23,8. Vamos imaginar aqui no meu problema que o cabo vai ser instalado no ar livre, o modo 1. São 2 cabos unipolares encostados um do lado do outro, na horizontal. Instalação ao ar livre exposta ao sol. Eu preciso dessa informação para quê, professor? Eu preciso dessa informação porque a tabela de cabos que eu vou consultar, eu tenho que consultar a tabela de cabo que consta cabo ao ar livre, instalado ao ar livre, exposta ou não ao sol. Bom, para os cabos instalados ao ar livre, a norma 16690, ela fala que nós devemos considerar para o dimensionamento dos cabos um valor de 40 graus acima da temperatura ambiente. Eu vou voltar aqui somente para esse caso, tá? Porque é instalação ao ar livre. A temperatura ambiente é 30. A instalação ao ar livre desse cabo, a norma 16690, exposto ao sol, a gente soma mais uma temperatura de 40. Então, eu vou ter 30 mais 40, 70 graus. Só que eu não tenho a tabela de cabos para 70 graus. A que mais me aproxima é a tabela com 50 graus, que é essa tabela que eu peguei aqui. Bom, o modo de instalação é o modo 1, ou seja, o modo de instalação é o modo 1. Só que cabos instalados ao ar livre exposto ao sol. Bom, o cabo de 2,5 não dá. Por quê? Dá 22 amperes. O cabo de 4 milímetros, ele me atende, porque a corrente aqui deu 23,8. Então, 23,8 não pode ser o cabo de 2,5. Tem que ser o cabo de 4 milímetros. O modo de instalação é o modo 1, instalado ao ar livre, exposto ao sol. Portanto, para o critério capacidade de corrente, o cabo é um cabo de 4 milímetros. Mas agora eu tenho que testar esse cabo pelo critério de queda de tensão. Então, vou testar agora queda de tensão. Para capacidade de corrente, o cabo que eu utilizaria é o cabo de 4 milímetros. Vamos conferir. Queda de tensão. Vamos considerar que o comprimento L1 é igual a L2. L1 igual a L2. Né? Aí, esses 50 metros que eu coloquei é a perna positiva e a perna negativa, tá? Então, quando eu entro o L aqui, eu entro a soma de uma perna positiva com uma perna negativa. Então, a distância lá é 25 metros. 25 para a perna positiva, 25 para a negativa dá 50. Então, L1 igual a L2, 50 metros. Eu vou admitir, a queda de tensão máxima é 3%. Eu vou admitir nesse projeto, bem arrojado, 2% de queda de tensão no trecho 1 e no trecho 2. Então, veja que eu tenho trecho 1, 2 e 3. A máxima que eu posso ter é 3%. Então, no trecho 2,
e no trecho 1 eu vou admitir 2% de queda de tensão. Então, vamos calcular a seção desse condutor pela queda de tensão. Bom, vamos lá. S é igual a L, que é o comprimento, que vai ser 50 vezes a corrente de projeto, que é 23,8 que nós achamos, dividido pela condutividade, vezes E, que é a queda de tensão do módulo. Então, quantos módulos nós temos em série? 10. Qual é a tensão de cada módulo? 32,7, 37,2. Então, nós vamos ter 372 volts em cada série. 372 volts em cada série. Cada módulo, 37,2 vezes 10, né? Depois eu tenho duas séries de 10. Bom, então, 372 volts. E B1 nós achamos é igual a B2, que é 23,8. A nossa condutividade é constante, 44 aqui. O E é 2%. De quem? De 372. Então, é 0,02 vezes 372. O E vale 7,44. Logo, a seção do condutor vai ser igual a 50 vezes 23,8 dividido por 44 vezes 7,44 é igual a 3,6 milímetro quadrado. Portanto, agora sim, a seção do condutor para o trecho 1 e para o trecho 2, confere, é um cabo solar de 4 milímetros. Bom, e o trecho 3 agora? Qual é o cabo do trecho 3? O cabo do trecho 3, basta a gente somar as correntes IB1 mais IB2. 23,8 mais 23,8, que elas são iguais, dá 47,6. O P total do ramo ali, dos 10, é 372. Nesse caso aqui, nós vamos admitir que o cabo está em eletroduto diretamente enterrado. Esse cabo está enterrado. Então, ele desce para o inversor e ele está enterrado. Temperatura 30 graus, isso é dado. Então, o IB3, quanto que vale? 47,6. Temperatura, cabo, olha a corrente aqui, ó. A corrente para cabo em eletroduto diretamente enterrado. Tá no eletroduto diretamente enterrado. 30 graus a temperatura. Eu tenho 47, 30 graus está aqui, 41 não dá, 40 está aqui, ó. Cabo de 10 milímetros. Então, a seção para capacidade de condução de corrente, para o trecho 3, seria um cabo de 10 milímetros. Agora, vamos testar se esse cabo de 10 milímetros atende à queda de tensão. Na queda de tensão, veja que nós admitimos 2% no trecho 1. Logo, a queda de tensão no trecho 3, como a máxima é 3%, eu tinha 2 mais 1, 3, já fechou. Então, para o trecho 3, a queda de tensão máxima é 1%. E vamos admitir que a distância seja 40 metros, 20 perna positiva e 20 perna negativa, 40. E B3 eu já tenho, que é 47,6. O sigma, 44, já tinha visto. E a queda de tensão eu estou admitindo 1% de 372, que vai dar 3,72. Eu quero ali 3,72. Mas por que 1% no trecho 2? No trecho 3, professor? Porque a máxima é 3%. Se no trecho 1 e 2 já tem 2%, no trecho 3 completa o 3%. Aí vamos agora substituir os valores aqui. A seção do condutor para queda de tensão vai ser 40, que é o comprimento, vezes 47,6, que é a corrente do trecho 3, dividido por 44, vezes 3,72. Dá 11,6 milímetros quadrados. Agora deu conflito com a capacidade com... Ah, professor, o senhor falou que o cabo seria de 10 milímetros. Falei. Agora, falei assim, nós temos que testar a queda de tensão. Para queda de tensão, a seção nominal do condutor é 16 milímetros. Qual a conclusão que nós chegamos? Que o cabo, a seção do cabo do trecho 3
deve ser um cabo solar de 16 milímetros. Eu tenho que usar o cabo que atende o critério de capacidade e o critério de queda de tensão. O que vai atender é o cabo de 16 milímetros. Então, pessoal, é dessa forma que a gente especifica os cabos para o sistema fotovoltaico nesses dois exemplos que eu mostrei para vocês.